Você acredita que eu demorei 6 horas editando o último vídeo da viagem que teve 57 minutos de conteúdo? 57 minutos. 6 horas foi só o primeiro take, a primeira versão em que foi. Não foi, na verdade, a final. Eu tive que colocar depois música, as transições, eu tive que colocar os capítulos. Tem tanta coisinha que. Meu Deus do céu, eu tenho que falar sobre o que aconteceu no último vídeo e por que eu fui o editor no final. Na verdade, eu fiz uma lista de coisas que eu posso falar pra vocês, de coisas que eu percebi, minha experiência em São Paulo, indo pra um lugar mais distante e eu tentando abusar muito mais da minha câmera. Uma coisa que eu não fiz muito aqui em Curitiba, porque também na época não tinha um microfone para câmera. Hoje eu tenho um microfone shotgun do Tomate mesmo, a marca Tomate, é meio ruim, mas é melhor do que não ter nada, né? Eu não tô lá muito rico para ficar comprando microfone boladão. Então, eu diria que eu tô com o melhor setup que eu posso ter hoje, né? O único microfone melhor que eu teria é o meu celular, e eu estava ainda testando a experiência de gravar em RAW, uma coisa que exige muito espaço e que em apenas um dia, é apenas no Jump, caso você tenha visto o vídeo, no Jump, aquele trecho inteiro ali, aquele trecho tudo que eu gravei no celular, que foi basicamente do shopping até o final do Jump. Aquilo tudo, na verdade, teve mais cenas do shopping, mas eu tirei, porque senão ficaria muita coisa de shopping também. Tem muitos trechos longos já no vídeo, mas enfim, aquilo lá deu cerca de 90 ou 100 GB, deu muito arquivo, e eu filmei em 1080p, não tá nem em 4K, essa é a parte mais bizarra. Se eu tivesse filmado em 4K, nossa cara, eu não teria espaço. Eu teria bateria, mas não espaço. É uma coisa complicada. E que bom que a gente não levou a câmera no Jump, mas tudo bem. O vídeo ficou muito bom, eu acredito que seja por causa do RAW, porque daí eu consegui recuperar as cores do vídeo e ficou maravilhoso. Aí tem um trecho que a cor não tá muito legal, tem um trecho que eu gravei com o meu celular e tem um trecho que foi gravado do celular do grande Livon. Uma coisa que eu fiquei impressionado foi que a bateria durou para cerca de 350 fotos e vídeos. Eu gravei muita coisa no zoológico, no dia do zoológico, dia, acho que foi 9 ou foi 8. Enfim, eu não lembro de cor todos os dias, porque também eu fiquei muito tempo indo e vindo aqui na edição, então meio que me passou um pouco as coisas na cabeça. Mas eu sei que a gente gravou muito tempo. E eu que estava preocupado com a bateria da câmera durou o suficiente para gravar a bateria do celular do Livon descarregando. Essa é a parte mais engraçada. Eu tirei 1 trilhão de fotos e eu gravei um monte de vídeo e a minha câmera não é conhecida por durar muita bateria. E mesmo assim durou mais do que o celular do Livon. Essa é a parte mais engraçada, sinceramente. Desculpe, Livon, mas essa parte é engraçada. Uma coisa que eu descobri que eu tive problema com a minha câmera. Não sei se modelos mais novos são mais inteligentes, mas caso você tenha uma Canon EOS RP, que é o caso da minha, ou algumas outras Canon possivelmente com um tipo de foco semelhante, um dos problemas que eu tive foi que o foco automático focava na grade. Então, basicamente tudo que você viu que não tivesse aberto, eu filmei focando manual numa lente 50mm no meio do sol em que não dá pra ver nada na tela. Então, se alguma coisa ficou em foco, foi puro milagre. Mentira, foi pura habilidade mesmo. Graças a Deus, eu gastei muito tempo já mexendo com o foco. A única coisa que eu sinto falta na de 50mm que eu tenho na lente de 16-35 é que a 16-35 tem como dizer quando o ajuste de foco está no infinito, que ele tem um negócio assim. A 50mm é multiuso aquele negócio, então não é perfeito o negócio de giro, né? Eu esqueci o nome, não é arco. Enfim, não é muito preciso o movimento, então eu tive muito que olhar pelo sensor. É uma coisa extremamente difícil de se fazer e a minha câmera não foca em 4K, fica horrível o foco. Então, todas as vezes que teve algum crop, pode ter certeza que eu fiz foco manual. E isso é um dos problemas que eu tive com a câmera no zoológico, principalmente, né? Em todas as outras situações, eu estava gravando com a lente mais aberta, né? Aí eu estava filmando em 1080p. Aí o foco não era um problema. Na verdade, o problema era o pequeno bokeh, mas isso é consequência de como uma câmera funciona. Não tem como qualquer câmera ter esse problema. Ele tem que focar em alguém, ele foca no mais próximo, no olho, é legal. Mas no zoológico foi difícil tirar foto dos bichos, bem que as fotos eu acho que eu vou ter que ver depois como é que vai ser compartilhado isso aí, se vocês querem as fotos ou não. Tava pensando em possivelmente colocar no álbum, no Lightroom e compartilhar lá na plataforma da Adobe, que tem um negócio legal assim. Mas
As fotos não ficaram muito boas, os vídeos ficaram impressionantes. Eu pensei que iam ficar horríveis, mas ficaram impressionantes. Outra coisa, o ruído da câmera não ficou tão ruim. Eu imaginava que ia ficar, tipo, terrível, principalmente de noite, claro. Teve um trecho, por exemplo, da estrada em que tudo tava pegando fogo, né? Aquele trecho tava pegando fogo também o sensor, né? Porque brilho era o que não existia. E eu realmente aumentei o ganho pra caramba. E, assim, em geral, eu achei confortável de trabalhar, claro, tem bastante ruído, mas com certeza eu tava pegando melhor que o meu celular, então tava ótimo, tipo, tava perfeito para trabalhar. Ah, em alguns outros trechos eu desabilitei o Highlight Recovery para eu poder ter uma ISO mais baixa ou ISO mais alta, porque quando eu tenho Highlight Recovery ele trava a faixa. Então, em lugares escuros eu desabilitei isso, e o Highlight Recovery ele tenta salvar um pouco mais do claro, mas uma coisa que eu percebi com essa câmera é que ela já salva bastante. Então tem diversos trechos em que estava sem o Highlight Recovery e ele ficou tranquilo, não estourou, ou se estourou, estourou um negócio legal, assim, tipo, estourou a testa com sol, alguma coisa assim. Teve momentos que eu simplesmente deixei de colocar essa coisa só para ter garantia que a câmera ia funcionar do jeito que eu queria. Uma coisa, eu tô ficando bom no foco manual em 4K, que nem eu falei. Isso tá sendo um processo, um aprendizado. Tem que gastar mais tempo testando, treinando o giro, quanto que eu tenho que girar. Eu filmei alguns trechos também do livrinho, né, na lente. Eu tive que fazer foco manual e ficou muito bom. O trecho do chá também eu filmei com foco manual e acertei o foco. Cara, tem muitos acertos, então eu tô muito feliz com esses resultados. E outra coisa, eu tô muito feliz com o resultado do RAW do meu celular. Eu, sinceramente, até agora, eu acho impressionante como ficou o vídeo da gente no Jump. Tava com luz ultravioleta, não era luz comum, era uma luz extremamente difícil de você salvar as cores. E ficou impressionante no celular. Eu acho que se eu tivesse real gravado com a câmera teria ficado ruim, mas com o celular ficou tão bom e eu consegui recuperar tudo. Eu consegui fazer uma curva legal. Eu tive que importar no DaVinci Resolve para eu conseguir processar um monte de vídeo de uma vez, porque a Adobe ainda não tem aceleração pela GPU para arquivos RAW, que eu teria que usar o After Effects para importar uma sequência de DNG, que isso dá um arquivo enorme, usa um monte de CPU e um monte de memória. Agora o Resolve é mais espertinho, ele usa GPU, ele é acelerado, o negócio é bem legal. A única coisa que ele não tem é denoise basicamente denoise. Eu não posso usar porque eu teria que pagar daí. E daí eu tive que usar o aplicativo do próprio pessoal do Motion Cam, que eles têm um aplicativo para exportar no computador e no celular, né? No celular dá para exportar também. Mas eu deixei o computador por mais de 12 horas exportando com tanto denoise quanto uma coisa chamada Stacked Frames, em que ele pega vários frames e pega o padrão de ruído. Pelo menos eu acho que é isso que é. Então, impressionante, o meu laptop ficou pegando fogo a noite inteira. A gente saiu pro. Se eu não me engano, foi no zoológico que a gente foi. Se eu não me engano, foi nesse dia. Eu deixei ele convertendo para tudo sempre. Eram 68 vídeos, se eu não me engano. Tem muito mais vídeo do que vídeos que realmente saíram, né, no vídeo final. Mas, exportei e gastei um dia inteiro, assim, 24 horas para exportar todos os RAW. E no final a gente acabou gravando tudo na câmera e a maior parte dos trechos, tirando a parte do jump, é na câmera. Então, nos últimos 2 dias a gente usou a câmera porque a câmera é mais prática, ela tinha um resultado bem parecido com o que a gente estava conseguindo em RAW, com celular, essas coisas assim. E com a diferença é que o custo era tipo mover o arquivo e importar no Premiere, entendeu? Versus mover para o computador, exportar com denoise, com coisa, esperando horas para ele converter cada frame, e daí pegando, sincronizando o áudio, pegando o Resolve, colocando o Color Grading para daí exportar de novo em 10 bits, para daí pegar o Premiere, entendeu? Tipo, o processo é bem mais demorado, mas claro que tem muito mais vantagem no RAW, mas para esse tipo de vídeo que a gente estava planejando, não tinha muita vantagem assim, não era um vídeo profissional. A ideia do vídeo, do filme, não era ser profissional, era ser meio casual. Mesmo assim ficou enorme, isso ficou impressionante. Uma coisa que eu fiquei impressionado também é com o microfone que eu comprei, Tomate, né, da Tomate. Eu não me lembro exatamente o modelo, acho que é MT3303. De qualquer forma, tá nos créditos do vídeo oficial. Cara, eu só tive que aplicar um equalizador bem sinistro e uma curva de compressão e expansão meio doida, vamos dizer assim. Mas em si eu consegui aplicar e o negócio ficou muito legal.
Ficou um pouco abafado, não tem tantos agudos, mas eu também fiz isso porque em muitos trechos tem muito barulho em agudo, e daí se eu coloco o agudo fica mais chato de ouvir do que abafado. Acredite em mim, eu fiquei revendo essa parte várias vezes, então eu tentei colocar de uma forma que não dê dor de cabeça. Você pode dizer que o áudio talvez não esteja lá tão bom, mas com certeza tá num dos melhores resultados que eu consegui aqui. Eu tentei também colocar o RN Noise, que é tipo um RTX Voice da vida, só que já direto sem ter que usar NVIDIA nem nada. Tudo bem que eu tenho NVIDIA, mas tipo, pra quê, né? De qualquer maneira ficou super estranho. Aí não tinha o som ambiente, não tinha nada, era melhor deixar com um pouquinho de redução de ruído e o equalizador tentando fazer uma coisa, tirando os médios principalmente, porque esse microfone da câmera, que eu não tô usando agora, tô usando Yeti, pô, claro, tô em casa, mas aí tem bastante médio, então eu tive que tirar vários pontos específicos, eu acho que era 600 e poucos Hz, 2500 e uns 4000, alguma coisa bem específica. Esses pontos eram o que davam mais dor de cabeça no meu ouvido. Então aí eu revi o vídeo umas 3 vezes, pensa 3 horas vendo o filme pra ver tudo de novo. Enfim, deu tudo certo no final. Uma coisa também, eu fiquei um pouco triste, é que a estabilização ótica da minha câmera não é muito boa, mas ao mesmo tempo eu consegui um resultado impressionante com a estabilização eletrônica durante o zoológico, principalmente durante o zoológico, porque é quando a gente usou a lente de 50mm, que ela, cadê aqui? Ela tá aqui, ó. Ela não tem nenhum tipo de estabilização nessa coisa, é literalmente uma lente minúscula, tá vendo? Aí não vai focar porque tá focando em mim, ó. Aí, ó. Essa lente é minúscula, tá? Comparado à lente que eu tô usando agora, que ela é mais aberta, que eu tô usando para gravar, que eu geralmente uso aqui no setup, né? Ela não tem nada, tá? Ela tem até muito chroma aberration e principalmente com coisa muito focada longe, com uma grade na frente. Pô, cara, terrível de trabalhar com as fotos que saíram, infelizmente, mas é a lente que eu tenho. Eu não tinha como tirar foto com essa lente enorme, porque ia ficar pior ainda, porque ela não ia fechar o suficiente, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a estabilização eletrônica. Ela funcionou muito bem, até mesmo em 4K, que a minha câmera tem um delay para atualizar o negócio inteiro, então eu tenho de atualizar em cima antes de embaixo, e mesmo assim a estabilização eletrônica até que funcionou bem. Tem um trecho de um pássaro branco que tem a cabeça que mexe assim, que eu meio que sacudi a câmera um pouco, dá pra ver um pouco desse efeito de distorção, é meio bizarro. Isso não acontece em 1080p, só acontece em 4K na minha câmera. É meio sinistro porque a câmera é meio lenta, ela é meio fraca na parte do sensor, mas não tem problema, no final o resultado ficou muito bom. E gravar em 4K eu tive o crop de 1,74, o que deu um zoom para mais ou menos 85mm, e ainda, como é 4K, eu podia dar zoom de 2x, porque a gente trabalhou com 1080 e depois exportou em 4K para postar no YouTube. Então, o equivalente que eu tive foi cerca de 160mm quando eu gravei em 4K. Então, todos aqueles zooms, tipo no rinoceronte, na anta, nesses bichos aí, foi o crop e eu dando zoom na edição sem perder nenhum pixel. Eu tava pegando o frame inteiro. Só teve um trecho que eu queria ter gravado em 4K, que foi quando o pássaro tava batendo as asas bem louco. Infelizmente esse trecho eu filmei em 1080, então realmente o zoom ali foi zoom mesmo, mas eu acho que dá pra perceber direto no vídeo. Mas é só um trechinho, tipo, não vai doer o olho, entendeu? Tipo, meu Deus, não consigo mais assistir esse vídeo porque tá estranho. Não ficou estranho. Foi um pequeno trecho que eu tive que fazer isso. A única coisa que eu tive problema também, outra coisa que eu tive problema com a câmera é que no automático, quando eu gravo, principalmente os pontos em que eu não tô segurando a câmera para valer, eu tô só gravando, registrando o momento, são trechos em que claramente eu tô segurando a câmera mais baixo, ou eu tô filmando a gente indo, por exemplo, no zoológico, indo num restaurante, entrando no restaurante, eu não tenho como ajustar a abertura da lente em tempo real. Se eu fosse fazer isso, ia ou ficar estourado ou ficar com muito ruído. Então eu tive que acreditar no automático da câmera. Então o que acontece? Nesses trechos eu gravei, e em alguns outros também, eu gravei totalmente automático na câmera, deixei ela trabalhar. E eu falei, esse é o melhor resultado, por mais que tenha um blur por causa da exposição.
É o melhor resultado que eu teria de qualquer maneira. Ficaria pior se eu não fizesse isso. Em real, muitos trechos parece que tá tipo aquele borrado, sabe? Infelizmente eu não tenho um modo em que eu trave só a exposição na minha câmera e deixo o resto no automático. Isso seria muito bom. Eu não sei se câmeras mais novas têm isso, mas seria muito bom se tivesse isso. Mas infelizmente não tem. E detalhe, se eu estiver travando de vez em quando a minha câmera fazer o que? Aqui eu tô com um disco meio lerdo no HD, então é um problema. Mas enfim. Nesses trechos, a única coisa que eu fiquei triste, real, é esse blur, porque a exposição ficou exatamente da mesma taxa que a frame rate. Então, o que acontece? Tá vendo aqui? Eu ajustei aqui para gravar as 30 frames por segundo, então eu tô 1/60. O que acontece? Fica semi-nítido, vamos dizer assim. Metade do tempo ele está capturando e metade do tempo ele não está. Só que quando você coloca 1/30, isso aqui se torna um borrado só, não fica tipo meio do caminho. Geralmente o bonito é o meio do caminho, que em outros termos, quando se usa no cinema, algumas vezes eles usam termos em graus, sendo 360 exatamente o tempo inteiro, então o pessoal grava em 180 graus. Isso é legal porque você pensa que está 180 e os outros 180 tá sem capturar, entendeu? Tipo, é um círculo, é bem legal essa ideia. Aí o que acontece? Em câmeras profissionais, de verdade mesmo, você usa graus, porque se você muda a taxa de frames, por exemplo, você vai gravar um slow motion, você ainda continua em 180 graus, porque ele se ajusta a frame rate, ele coloca sempre o dobro da velocidade, ou metade do tempo de exposição, para ficar tudo correto. Infelizmente eu não tenho isso nessa câmera, essa câmera não é tão profissional a ponto de ter esse tipo de coisa, infelizmente eu tive que aceitar essa realidade. Outra coisa, detalhes sobre o conjunto de lentes que eu acabei usando, que são só dois, que são as duas que eu tenho, que é essa aqui e a 16-35mm. Eu fiquei impressionado que, na verdade, deu muito certo a 16-35mm para indoors, né? Gravando comida, gravando a gente dentro do carro. Foi suficiente. 16mm fica bem sob medida para dentro do carro, para lugares apertados fica bem sob medida, mas assim, não sob medida ruim, não sob medida tipo, dá certo, eu não me sinto mal e é um zoom legal de trabalhar, entendeu? E a 50mm deu muito certo, principalmente pelo fato de eu ter o crop em 4K, porque essa aqui teve dupla função no zoológico, e 50mm, infelizmente, se você realmente for filmar e tirar foto de bicho em um lugar que tem bicho longe, essas coisas assim, obviamente você não vai usar isso aqui, principalmente para fotografia não funciona, né? Teria que ser uma lente 70-300, ou é 70-200, não me lembro, se não me engano é 70-300, que daí você tem um zoom de 70 até 300, que daí fica um zoom um pouco maior que esse, que fica muito legal de usar, e daí 300 é tipo bastante, é bem mais, é o dobro basicamente do zoom que eu tive em 4K. Que seria delicioso de trabalhar, mas infelizmente eu não tenho uns 10 mil reais para bancar uma lente dessa, né? Infelizmente, que pena. Quem sabe um dia eu ainda vou ver estágio para ficar rico um dia e ter uma lente dessa para possivelmente tirar fotos melhores dos bichos lá do zoológico lá e talvez do aquário, alguma coisa vá em algum lugar. São coisas legais. Uma coisa que eu achei engraçada também é que a bateria do Samsung do meu grande amigo Livon não durou o zoológico. Ele, assim, no zoológico a gente saiu de manhã e ele falou, não vou levar o carregador porque eu vou confiar, dessa vez eu vou confiar na bateria do meu celular, eu acredito que ele vai durar. E não durou. Mas também o livro não ajuda porque ele usa o brilho no máximo, né? Eu não sei qual mas tudo bem. É claro, se você pode colocar o brilho no máximo, por que não pôr, né? Mas o problema é que não tem bateria para deixar o brilho no máximo o tempo todo. Eu tenho bateria para deixar o meu celular, aliás, nem sei onde é que tá meu celular agora. Mas eu tenho bateria para deixar o meu celular no brilho no máximo, se eu quiser. Mas eu prefiro ter 3 dias de duração, assim. Se eu não estou usando ele, ele dura 3, 4 dias, algumas vezes, se duvidar. Acho que 3 dias, eu diria. E lá eu estava conseguindo tranquilamente segurar a bateria do meu celular. Quando eu saí de casa, no dia 7, eu saí com 90%, que eu tenho um limite de carga. Eu deixo ou 80 ou 90, para durar mais ainda a bateria em termos de ciclos, né? Eu deixei 90% porque eu pensei, talvez fique sob medida, né? Mentira! Em nenhum momento eu cheguei em casa com menos do que 40%. Se eu cheguei foi tipo 35%.
Nunca foi tipo, ai meu Deus, eu preciso chegar em casa e ligar na tomada agora. Não, nunca foi isso. Na verdade, eu acho que eu podia ter arriscado ter deixado o celular 2 dias fora da tomada, lá, só de sacanagem. Mas assim, pra gente ter a garantia que não ia ficar sem Uber, sem essas coisas, eu garanti que o celular tivesse sempre carga. Eu tive um pouco de medo, eu tava tipo, meu Deus do céu. Quando a gente saiu do zoológico, eu tava 60 e poucos por cento. Eu fiquei pensando, será que isso aqui vai durar o dia inteiro? Será que vai durar com conforto? Porque eu sabia que ia durar. Mas assim, durar e chegar em casa com 10% é meio complicado, né? Já é histórico da Samsung ela não colocar bateria grande no celular. Não entendo por que essa mania de fazer celular fino que não dura nem meia hora com brilho no máximo, né? É tipo, uau, você pode pôr brilho mais alto do que qualquer outro celular, mas só que se você fizer isso, dura só 10 minutos. Tipo, qual é, né, mano? Enfim, e a bateria do meu celular durou esse tempo todo e com tudo isso, mesmo gravando numa das configurações mais difíceis de qualquer câmera, que foi gravar em RAW, naquele vídeo do Jump e no shopping, eu gravei em RAW. Isso consome muito espaço, isso consome muita bateria, muita CPU e muita GPU. Então, tipo, o celular pega fogo mesmo, e mesmo assim eu tive bateria. E, cara, na real eu fiquei impressionado. Eu gravei 1 hora direto negócio. Eu gravei slow motion, só que eu não coloquei no vídeo porque ficou muito bizarro pro vídeo. Mas eu gravei slow motion, gravei em 4K, gravei com a wide, gravei em RAW, gravei tudo. A gente gravou muita coisa e a bateria durou. Eu fiquei muito feliz. Outra coisa, como eu falei, eu demorei 6 horas pro primeiro cut do vídeo e outras horas para ajustar o equalizador, música, títulos e essas coisas. Foram os trechos finais. E, graças a Deus, eu acertei no perfil de cor da minha câmera. Porque uma coisa que eu fiz 2 dias antes, eu acho, ou foi um dia antes, eu tava testando várias fotos. Eu queria que o Livon também tivesse testado as fotos comigo, eu queria que ele tivesse visto, instalado possivelmente, ou lá mesmo a gente tivesse testado e ajustado um perfil de cor. Mas no final a gente usou o perfil de cor que eu defini, em que eu puxei um pouco as sombras. Ainda tá esse perfil, bem que aqui esse cinza aqui, esse cinza tende pro preto, ele não é totalmente cinza, mas ele puxa bem rápido o escuro e faz uma curva mais suave, e daí o resto fica na mesma cor. Então a cor geral do vídeo fica muito boa, mas ele recupera um pouquinho do escuro, o suficiente para dar um pouquinho mais de detalhe no escuro. Dá um pouco mais de ruído, claro, dá pra até ver aqui, eu tô no claro e tem ruído, eu tô ISO 1000 ali e tem ruído no vídeo, mas eu prefiro ter um pouco mais de informação, um pouco mais de controle. Na edição eu posso só puxar um pouquinho para baixo e já voltei pro original, tipo assim, não é como se tivesse muita informação no escuro, é melhor ter alguma coisa que não tem nada. Então eu fiquei muito impressionado. Se vocês quiserem eu posso até colocar aí embaixo o meu perfil de cor. Eu usei o Profile Picture da Adobe, eu não me lembro exatamente o nome, mas eu usei isso com várias fotos e eu fui brincando, eu fiz umas 5 versões e daí a última foi a que deu mais certo com mais fotos em geral e daí eu usei ela. Claro, não existe milagre, não tem como criar HDR com um perfil de cor. Eu não gravo em RAW nessa câmera, ainda não tem o Magic Lantern para essa câmera, infelizmente, pessoal. É um pouco demorado, é tranquilo, né? O pessoal é livre, né? Demora um tempo para fazer. Uma coisa que também foi importante, eu lembrei disso porque era relevante, né? Porque é meio chato chegar filmando em algum lugar. Então, principalmente no shopping, em lugares que tava eu e o Livon, eu sempre cheguei e falei: oi, posso gravar? Tranquilo eu gravar? Eu só vou gravar aqui pra registrar o momento, tudo bem? Eu vou gravar pra vlog, não sei o que. Aí, né? É sempre bom perguntar pra não dar treta, não dar problema de segurança, alguma coisa assim. Teve um lugar que não deixaram gravar além da gente. Acho que vocês podem já adivinhar. Foi na hamburgueria Joaquim. Os caras falaram lá, o dono falou: por favor, não filme o pessoal, não filme as pessoas porque elas podem não gostar, não sei o que, blá blá blá. Eu não podia filmar nenhum lugar, entendeu? Eu queria tirar foto dos quadros da parede, mas isso podia soar mal. Eles falaram que a gente só podia gravar a gente ou a gente comendo, então, tipo, ali, o nosso quadro fechado, entendeu? E com o F4 da câmera tava suficientemente bom o buquê a ponto de borrar as pessoas ao redor, caso pegasse alguma coisa. Pegou uma perna ou alguma coisa assim, entendeu? E o último restaurante que a gente foi um pouco medonho, porque a gente tava em grupo. E daí eu pensei, por natureza, por eles terem falado: não, tranquilo, levar a câmera, a família, tipo assim, normal, é pequenos erros, né? Não tô culpando ninguém aqui.
eu fui filmando e a gente filmou, tirou muita foto, não sei o que. Mas quando a gente foi sair, eu acho que tá esse trecho no vídeo. O cara chegou na porta, o dono do restaurante. Oi, o que vocês estão fazendo? Tirando fotos? Vocês fazem alguma coisa? Blá blá, tipo assim, né? E daí, graças a Deus, o cara era de boa. Obrigado. Tipo, graças a Deus, o cara era de boa. Então, de novo, obrigado, carinha do Pergoleta. Que porte. Pergoleta, esse é o nome. Na Pergoleta, o cara, bem gente boa. Depois a gente tem que mandar o vídeo. Temos que ver. Ainda não foi lançado, tá na estreia. Eu tô gravando isso logo depois de postar o último post, depois de ter corrigido as coisas. Enfim, eu já chego nesse ponto. Detalhe que tudo, cara, foto, vídeo, organização de arquivos, coloração, edição, dando mais de colorista com os RAW, exportar os RAW, a thumbnail, o título e ajustes finais, tirando, obviamente, ajustes finais de outras pessoas, mas assim, em geral, ajustes finais, tipo, eu que tava com o projeto aberto, não que eu tenha feito os, né, mas eu que apliquei no final. Tudo isso fui eu que fiz. Eu editei todas as 660 fotos que a gente tirou com a câmera em geral. A gente tirou cerca de 660, se não me engano foram 660. No final, tirando as ruins, ficaram umas 625. E selecionando, tem umas 200 e poucas que eu selecionei. E que eu ainda tenho que fazer uma resseleção para daí compartilhar com vocês. Tem coisa duplicada, assim, basicamente. Eu selecionei as que estavam legais. Não necessariamente selecionando uma de um grupo, mas selecionando um grupo que funciona, que eu poderia usar mesmo repetido. Então, de todas, 200 e poucas são as oficiais finais, mas eu editei todas as 600 e quantas, sei lá, quantas lá, que eu tive até que liberar espaço no meu Lightroom para editar. Cara, eu gastei muito tempo, eu gastei um dia inteiro editando as fotos, na verdade acho que foram 2 dias, e eu gastei as 6 horas editando vídeo, e eu tô gravando esse vídeo agora. Eu fiz a thumbnail porque a versão da thumbnail do livro tá meio fraca, daí eu pensei, a gente tem que ter uma thumbnail que seja equivalente ou superior à thumbnail de quando ele veio pra cá. E daí no final eu acabei carregando o time aqui, então toda a edição e toda a parte foi feita por mim, fazer o quê? É a vida, o livro não tem tempo aparentemente, fazer o quê? É meio triste, mas é o que aconteceu. Então todas as partes que eu falava, você tem que editar o vídeo, né, livro, hahaha, tipo, tinha o trecho do vídeo. Infelizmente tudo se tornou falso, nunca deu tempo de editar o vídeo. E depois ele estava muito ocupado e aparentemente só eu tive tempo livre para fazer, ou pelo menos dedicação. Tipo, fazer agora, tipo, desafio, eu vou fazer em 6 horas, entendeu? Então, complicado. E o Premiere também se perdeu múltiplas vezes. Teve umas 3 versões finais que acabaram ficando aí. A primeira versão final tinha todas as partes inapropriadas também, tipo, meio inapropriadas que podiam dar problema. A segunda versão era um export em 4K, dando uns efeitos especiais para tentar deixar um pouquinho melhor o 4K comparado ao 1080, tipo um ruidinho básico, mas bem básico a ponto de não estragar o vídeo, mas também a ponto de fazer alguma coisa. Mas infelizmente a primeira versão do 4K veio com falha, eu pensei que estava tudo ok, eu tinha até compartilhado o link, a primeira versão do link era a versão com falha. Graças a Deus eu revi o vídeo. Graças a Deus eu revi tudo, porque se eu não tivesse revisto as coisas, talvez tivesse sido tarde demais quando a gente descobrisse tais erros. E o Premiere me deu uns erros muito bizarros. Quando eu abri o projeto, quando eu abri a segunda vez o projeto, depois de editar, que eu fechei, né? Eu pensei que estava tudo ok. Não, vamos exportar em 4K. O Premiere simplesmente consumiu 16 GB de RAM do nada, então claramente a única pessoa que podia editar o projeto a partir daquele momento era só eu, porque só eu tenho mais de 16 GB no computador, deu 16 GB e meio só para abrir o projeto, isso não daria certo num computador com 16 GB de RAM, né? Tem que ter 32 no mínimo, ou 24, sei lá, mas aí é meio bizarro. Então, meu laptop é o único computador entre nós, se eu não me engano, que tem 32 GB, ou mais, né? No meu caso é 32, mas mesmo assim, o Premiere se perdeu completamente. Ele chegou a falar que a minha memória era lenta demais para abrir o projeto. Ele estava reclamando que a memória não estava sendo rápida o suficiente para carregar as coisas. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Era a CPU em 100%, era a memória subindo que nem doida, era o disco morrendo também. E o Premiere dizendo, não é possível
abrir as coisas direito. Eu tava dando erro no MPEG que não conseguia importar. Um dos arquivos ficou corrompido, mas eu consegui reconverter o arquivo e no final deu tudo certo. Coisa sinistra. Basicamente, isso é tudo que eu tinha pra comentar. Deu meia hora de comentários. Meu Deus do céu. Tudo isso que eu tinha pra comentar pra vocês. Foi bem interessante, foi bem legal descobrir São Paulo. Mas lá, cara, a gente gasta muito tempo no carro. É muito tempo no carro. Eu fiquei cansado. Eu fiquei com dor nas costas depois do jump, eu pulei demais. Eu não devia ter feito isso, porque eu tinha acabado de terminar as aulas. Eu tava morto já, e eu morri mais ainda. E agora eu tô quebradão, eu quero dormir, já tá muito tarde. Mas eu tinha que gravar isso agora que eu terminei tudo, porque esse é o momento que eu posso dizer que o vídeo terminou. E é isso aí. Agora tem esse vídeo aqui pra editar, falando sobre a edição do vídeo anterior. Espero que tenha ficado legal, tanto esse vídeo quanto o outro. Caramba. Filmão, hein? Caramba, esse canal. Ai, ai. Será que valeu a pena? Eu ainda não sei. Tipo, renderizar um vídeo de 57 minutos e colocar em um tapa só. Mas vamos ver, vamos ver. Boa noite, gente. Até a próxima. E falou. Mas os trechos em 4K da viagem de volta no final, nos créditos, ficaram tão boas. Principalmente o último vídeo. Ficou tão bonito, cara. Tão profissional. Troca. Boa noite.